Olá, então aqui dentro do CPCAD com a nossa obra já calculada, onde eu posso visualizar o 3D dos detalhes, incluindo as armaduras do pilar, fundação, viga e laje. Feito isso, eu vinculo esta obra ao nosso BIM Server Center, onde eu compartilho ela para assim selecionar o nome da estrutura, descrição, tá? Os pilares a gente podemos deixar este padrão mesmo, tá? Cores do elemento também podemos deixar em vista 3D do CPCAD, onde assim ele vai ser levado desta maneira aqui, ó, para ficar mais prático. Deixa eu gerar aqui. Então ele é lançado dessa maneira lá no nosso Revit, tá? Mas o que? Então as armaduras, um ficheiro extra com todas as plantas, inclui a descrição dos varões em formato BVBS no ficheiro IFC, e um ficheiro IFC e um ficheiro BVBS com todos os elementos. Vamos clicar em aceitar, aguardamos esse compartilhamento. Aceitar novamente, e agora sim podemos abrir o nosso Revit. Tá? Então dentro do Revit a gente consegue abrir o IFC dele, onde a gente não vai incluir nenhuma família, tá bom? Então basicamente esse abrir IFC, esse importar IFC é para as pessoas que não possuem o plugin OpenBIM Revit, tá? No caso este plugin aqui da minha área de trabalho, tá bom? Esse plugin aqui você pode localizar ele através do Google, no nosso BIM Server Center, no site do BIM Server Center. Você pode vir aqui em aplicação do BIM Server Center, Store, e vamos localizar esse plugin. Então esse plugin está logo aqui abaixo, tá? Esse plugin então basicamente, né, a própria descrição dele aqui já diz, é um suplemento para a integração de Revit no fluxo de trabalho OpenBIM através do Standard FC. Como resultado da integração OpenBIM, permite o armazenamento e sincronização de projetos na nuvem através do BIM Server Center, tá? Então esse plugin basicamente é para a gente retirar informações do arquivo IFC e assim transformar em famílias ou em nativos, tá? No caso transformar em nativos, no caso você tem que ter a família, você transforma em nativo e essas famílias a gente pode atribuir a esses nativos, tá bom? Então lá no nosso Revit podemos abrir aqui um arquivo novo. Vou abrir aqui como modelo estrutural. Após isso, eu posso vir aqui na janela complemento. Vamos aguardar ele fazer essa ligação. Tá, então já feito. Eu venho aqui complementos, colaboração OpenBIM. Então se eu clico aqui para vincular, primeiro vai pedir pra gente salvar esse projeto, tá? Então vamos vir aqui em arquivo, salvar como projeto. Deixa eu salvar aqui, colocar um nome, exemplo, Revit armaduras. Vou colocar exemplo Revit CPCAD. Então vamos salvar. E após isso eu posso vir aqui novamente e vincular a um projeto, tá? Selecionar projeto. Então repara que aqui eu tenho os dois, onde este de baixo que é cálculo das estruturas, tá? Eu puxei ele direto do Strumming Rebar, tá? Porque lá no Rebar eu consigo fazer alterações quanto à bitola, eu consigo modificar totalmente as armaduras na fundação, no pilar, na laje, na viga, tá bom? Lá eu consigo fazer isso mais fácil, tá? Inclusive no finalzinho desse vídeo aqui já dentro do Revit, eu também faço uma elaboração lá para caso o senhor ache necessário, tá bom? Então vamos lá, eu vou pegar aqui de importar, vou importar
a estrutura do CPCAD, tá? No caso essa daqui. Vou clicar em importar e aceitar. Vamos aguardar. Então, uma vez já com a estrutura dentro do nosso Revit, tá? Vai vir essas duas opções, onde através dela que a gente consegue puxar o nosso arquivo FC, tá bom? Então esse aqui é referente àquele módulo, aquele plugin, quer dizer, aquele plugin do BIM Revit, tá bom? E através dele que a gente vai conseguir associar, tá? Extrair o conteúdo do vínculo e atribuí-los a uma família, tá? Então antes vamos gerar aqui um 3D, onde esse 3D a gente consegue visualizar o nosso arquivo. Vamos aqui deixar sombreado. A gente consegue visualizar então que vem da mesma forma que é exportado lá do nosso CPCAD, tá? Vou tirar essas linhas aqui para ficar mais prático. E assim a gente consegue, tá, trabalhar somente aqui com o nosso projeto, fica mais fácil. Se a gente move ele, por exemplo, a gente consegue localizar que é então deixado apenas as armações, tá? Onde no caso que se a gente possuir as famílias, ficarão mais fáceis para fazer o nosso detalhamento, tá bom? Já adianto que aqui nós não temos a família de armaduras, tá? Procurei essa semana, mas infelizmente não consegui localizar nenhuma, tá? No caso, então vamos utilizar aqui um exemplo para o concreto, mas no caso, se a pessoa possui o plugin e a família, consegue fazer essa associação normalmente, tá bom? Então feito isso, a gente pode vir aqui em estrutura exemplo, tá? No caso é exportar os dois arquivos FC. Se a gente fez corretamente lá no nosso arquivo CPCAD, quando a gente clica em compartilhar, a gente seleciona o FC por todas as plantas e um ficheiro BVBS com todos os elementos. Então viemos aqui em estrutura exemplo suporte, que no caso é a modelagem sem as armaduras, com o botão direito ou mesmo seleciona ela e clica aqui nesse ícone, tá? Onde ele permite que a gente extraia o vínculo, o conteúdo do vínculo e atribuí-los à família. Então vamos selecionar, aguardemos o software e aberta essa janela pra gente, assim a gente poder fazer essa associação a famílias, tá bom? Então aqui, por exemplo, em pilares estruturais, vamos selecionar então um tipo de família, tá? Vamos duplicar. E assim eu posso clicar em gerar. Então perceba que é apresentado aqui, ó, ao passar o mouse em cima, ele apresenta módulo adquirido com a sua licença, tá bom? Então esse aqui basicamente é aquele módulo do plugin BIM FC ao Revit. Vamos clicar em gerar. Se repara então que já muda a nossa modelagem dos pilares, que no caso ele já pega aqui as nativas do Revit. Vamos continuar aqui para as vigas, laje e fundação. Então novamente, estrutura exemplo, botão direito, selecionar primeiro ela, botão direito, extrair o conteúdo do vínculo e atribuí-los à família. Vamos agora utilizar aqui a opção de pisos, no caso são as lajes, tá bom? Basicamente o mesmo procedimento. Vou deixar aqui concreto do México 425 mm duplicado.
e novamente clico em gerar. Vamos agora fazer para as vigas. Gerar novamente. E agora para as fundações. Lembrando também, pode fazer isso aqui tudo de apenas uma vez, selecionando todos, aplicar e fazendo a modificação em um por um, tá bom? Tá? E após isso, então a gente consegue visualizar que já temos as nossas modelagens 100% nativa do Revit, exceto as armaduras, tá bom? Vamos deixar aqui para o lado, por exemplo, para a gente conseguir visualizar. Ao colocar para o lado a nossa modelagem do CipeCAD, a gente consegue visualizar que já ficou materiais nativos, tá? Dentro do Revit. Então, por exemplo, ao selecionar um pilar, a gente visualiza que ele já reconhece, né, seu material, tá? Podemos editar um tipo, assim fazer alterações às suas dimensões. Vou colocar aqui uma bem grotesca, grande, para a gente conseguir visualizar. Você vê que já faz a alteração também, tá bom? Deixa eu redefinir aqui. O mesmo serve para a fundação, para as vigas e para as lajes, tá bom? No caso, essas então as famílias que a gente tem aqui, tá? Que no caso aqui já vem padrão no Revit, inclusive, né? Então a gente consegue visualizar, tá? Nossa laje, mesmas opções. Conseguimos alterar nossas lajes, tá bom? E quanto à armadura, no caso seria necessário possuir as famílias, tá? Então, caso aqui a gente já exportou a modelagem, já pode deletar, tá? Então, comando VG, a gente entra aqui em vínculos do Revit e podemos já desvincular a estrutura apenas de modelagem. Vamos aplicar e assim a gente já edita ela, já exclui ela, tá? E para as ferragens, tá? No caso das armaduras, seria o mesmo procedimento. Aqui sobre o vínculo FC, estrutura exemplo suporte armaduras. Então repara que vem aqui entre parênteses armaduras, botão direito, extrair conteúdo, tá? E nesta janela então que seria apresentada da mesma forma, mas infelizmente como nós não possuímos famílias, tá? Dentro de armaduras no Revit, não será apresentado nessa janela, tá? Então ao selecionar aqui a sua aplicação, a sua categoria, ele seria inserido aqui do lado já as famílias, tá? Seria apresentado as famílias e assim no final clicaria em gerar novamente. E aqui nas nossas estruturas, vamos colocar ela para o lado, por exemplo. Vou selecionar novamente, fica meio chato para selecionar.
tá? Então, deixa eu tirar esse pilar. Então, nesse caso, aqui seria o FC, e quando você possui as famílias, você já deixaria essa estrutura também, essas armaduras nativas, e ficaria aqui já dentro do nosso projetinho aqui, tá? E seria depois apenas desvincular esse FC, mas infelizmente como a gente não possui as famílias, não consigo fazer esse exemplo 100%, tá bom? Mas eu deixarei um vídeo aqui de um exemplo que no caso é apresentado esse procedimento, que inclusive foi o que nós utilizamos como base para realizar este vídeo, tá bom? Então, possuindo a família, você consegue normalmente visualizar, tá? Então, continuando aqui no Strume Rebar, tá? Então, basicamente já finalizamos pelo Revit. No caso, como a gente não possui as famílias, não conseguimos fazer deixar nativos, tá? Caso a gente encontre uma família durante essa semana, eu gravo um outro vídeo sem problema nenhum e envio para o senhor, tá? Como que seria feita a utilização, tá bom? Então aqui no Rebar, como que funciona? Vamos abrir aqui o Strume Rebar, tá? O Strume Rebar pode ser instalado também através do nosso Beam Servant Center, do site Beam Servant Center. Você consegue entrar aqui na loja e localizar aqui o Strume Rebar. Feita a instalação, vamos abrir aqui um novo arquivo, vou colocar aqui exemplo, selecionar um projeto, vou selecionar aquele projeto já meu do CPCAD. Os elementos selecionados, que podemos desmarcar algum, tá? Ou deixar todos selecionados. E vamos material e vamos dar um finalizar. Vamos aguardar abrir o software. E aqui é a área de trabalho do Strume Rebar, tá? Então por aqui a gente consegue visualizar as nossas malhas, tá? Nossas armaduras. Onde aqui no nosso canto à esquerda a gente consegue verificar por piso, pela fundação, por exemplo, tá? E o 3D que já apresenta todo o nosso projeto. E por aqui sim a gente consegue editar essas armaduras sem famílias nenhuma, tá? Pois já é próprio da CIP no caso, né? Então já é vinculado tudo certinho. Como que a gente faz para editar? Nós podemos vir aqui, vamos selecionar aqui piso 1, por exemplo. Selecionamos um elemento, por exemplo, da nossa viga 6. A gente consegue visualizar essa viga. Viemos aqui pelo lápis na opção Edit, tá? Onde a gente consegue visualizar por essas referências P1, P2, P3, P4, P5, enfim, que no caso seriam essas referências aqui dentro da nossa armadura. Então repara que ao selecionar ela vai ficando laranja, tá? E através dela que a gente consegue fazer essa edição. Então, por exemplo, para P1 eu quero editar P1. Seleciono P1 e logo em seguida clico no lápis. Eu consigo editar por aqui nossas ferragens, tá? No caso, seu material, o diâmetro, tá? Mover algum nó. O software dá essa disponibilidade de fazer toda essa alteração, tá? Por exemplo, vamos fazer uma alteração aqui bem grotesca para visualizar. Vou editar esses daqui. Dando aceitar, a gente consegue visualizar então que foi alterado, tá bom? Então o Rebar basicamente que seria para a gente fazer essas edições, tá bom? Acredito eu que o senhor já tenha o software Rebar, então o senhor pode fazer a instalação dele e nele fazer essa alteração, tá?
ou se preferir pelo próprio CPCAD, que o CPCAD já vai calcular também. E caso não queira calcular, queira apenas modificar, então pode vir aqui no Rebar e fazer essa edição. E para editar então no Revit, conforme dito anteriormente, deixa eu só dar um compartilhar aqui para a gente abrir lá no Revit novamente. Deixa eu adicionar o nome. Vamos aceitar, vamos abrir o software Revit. Abrir um novo arquivo, modelo estrutural. Novamente clicamos lá em salvar, tá? Para salvar o arquivo antes de abrir o em complementos. Opa. Deixar aqui o projeto 1 mesmo. Viemos em complementos, colaboração OpenBIM, vincular para projeto BIM, selecionar o projeto, exemplo suporte. E vamos pegar aqui o nosso arquivo que veio do Rebar, que no caso vai vir apenas as armaduras, tá? Sem vir a parte de modelagem do CPCAD, por exemplo. Geramos 3D para poder visualizar. Vamos tirar essas referências. Repare então que dessa vez só veio as armaduras, sem a modelagem do CPCAD, tá? E aqui sim, caso você tenha o plugin e as famílias, você consegue fazer toda aquela vinculação, tá? De extrair os materiais do IFC e vincular a uma família nativa do Revit, tá bom? E com a opção gerar, já iria gerar e iria ser apresentadas as armaduras. Mas infelizmente eu não tenho, como eu já disse antes, eu não tenho, tá? A família aqui no caso. E caso venha aparecer, a gente grava um outro vídeo já explicando como fazer essas modificações. Outra opção que é possível fazer, mesmo sem possuir as famílias, é extrair, tá? O arquivo FC, tá? Através do ícone que estava aqui de extrair, a gente consegue visualizar o material, tá? Ou seja, ao clicar, selecionar um material, por exemplo, vou deixar aqui em realista para ficar mais prático. Ao selecionar um material, uma barra, por exemplo, a gente consegue visualizar aqui a sua, tá? A sua bitola, no caso. Como não há família, não é possível a gente fazer a edição delas, tá bom? Então aqui seria basicamente para apenas visualizar a ferragem, tá bom? Reparar lá que ao ir selecionando outras armaduras, é apresentada ali pra gente a bitola. Então finalizando, tá? Então para você poder utilizar esse plugin aqui, que é extrair conteúdo do vínculo e atribuí-los à família, é necessário deste plugin, tá? Plugin OpenBIM Revit, que você encontra no BIM Service Center. Ele, no caso, é o plugin que permite extrair esse conteúdo, onde você vai associar aquele IFC a uma família, tá? Ou seja, é necessário possuir essa família,
bom? E no final clicar em gerar, que basicamente ele aparece aqui pra gente, módulo adquirido com a sua licença, tá? Então caso o senhor possua este módulo, tá, que seria esse plugin, vai ser apresentado então esse módulo adquirido com a sua licença, tá bom? Então referente a isso, é a este plugin aqui. Deixa eu ir para o trabalho, é este plugin aqui, tá? Lembrando, ele não substitui as famílias, tá bom? É necessário ter ele e as famílias para atribuir, tá, o IFC à família e o plugin que permite fazer essa atribuição, tá bom?